E se eu te dissesse que um homem passou décadas construindo um barco gigantesco em terra seca, obedecendo a uma voz que ninguém mais ouvia? Sem chuva, sem mar, sem qualquer sinal de que aquilo fazia sentido. Enquanto todos riam, zombavam e o chamavam de louco, ele continuava. E o mais impressionante é que, no fim, o mundo descobriu que ele estava certo, mas já era tarde demais. Esse homem era Noé, e a história dele não começa com água, começa com confiança. A Bíblia o apresenta como um homem que encontrou favor aos olhos do Senhor, justo, íntegro, alguém que andava com Deus. Em meio a uma geração que havia se afastado da vontade divina, Noé permaneceu firme. Silencioso, talvez. Solitário, certamente, mas fiel. Então veio a ordem impossível. Deus não disse para Noé improvisar. Deu um projeto, medidas, detalhes. A arca deveria ter cerca de 300 covados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Uma estrutura enorme, com compartimentos internos, 3 andares e uma porta lateral. E ainda havia outro detalhe: deveria ser revestida de betume por dentro e por fora. Como se cada camada dissesse a mesma coisa: isso não é só madeira, isso é obediência. Imagine a cena: um homem construindo uma estrutura do tamanho de um prédio. Longe do rio, longe do oceano, longe de tudo que pudesse justificar aquilo. Dia após dia, martelo na mão, madeira sobre madeira, enquanto o céu permanecia limpo. A fé de Noé não começou quando a chuva caiu. Começou quando ainda não havia uma nuvem no céu. E ele obedeceu mesmo assim. As semanas viraram meses. Os meses viraram anos. E a arca continuava crescendo diante dos olhos de uma geração que não entendia nada. Alguns observavam em silêncio. Outros riam alto. Alguns debochavam sem piedade. Talvez pensassem: ele perdeu a razão. Mas a verdade é que a maioria nem precisava zombar. Bastava ignorar. Porque nos dias de Noé, a vida seguia normalmente. Comendo, bebendo, casando, planejando o amanhã, como se o aviso de Deus não existisse. E é assim que a fé verdadeira testa o coração. Não quando tudo está desmoronando, mas quando tudo parece normal. Quando a voz de Deus pede algo que ninguém mais aprova. Quando obedecer parece mais estranho do que desobedecer. Noé poderia ter desistido. Poderia ter buscado a aprovação dos homens. Poderia ter parado no meio do caminho e dito que aquilo era exagero. Mas ele permaneceu. A maioria não estava certa. Só estava barulhenta. Havia também um mistério maior naquele trabalho. A arca não era apenas um abrigo contra a destruição. Era um lugar preparado antes que o perigo se tornasse visível. Havia espaço para a família de Noé, para os animais, para o futuro. Em Gênesis, Deus orienta que os animais entrem na arca, e depois especifica 7 pares dos animais puros e um par dos impuros. Ou seja, aquele barco não era só sobrevivência, era preservação, era adoração, era Deus cuidando do que viria depois da tempestade. Enquanto o mundo ria, o tempo de Deus caminhava em silêncio. E há um detalhe que faz essa espera ser ainda mais intensa. A Bíblia diz que Deus esperava com longanimidade, enquanto a arca era preparada. Isso significa que o aviso veio antes do juízo. Houve misericórdia antes da queda. Houve paciência antes da água. Mas ninguém queria ouvir. Ninguém queria mudar. E a madeira continuava sendo pregada, como uma profecia viva no meio da terra seca. Então chegou o dia.
Noé já tinha 600 anos. E aquilo que parecia impossível começou a acontecer. As fontes do grande abismo se romperam. As janelas do céu se abriram. A chuva caiu por 40 dias. E não foi uma chuva qualquer. Foi como se o próprio mundo estivesse se desfazendo. O que parecia estável cedeu. O que parecia eterno tremeu. O chão sumiu. O céu mudou. E a história entrou em sua hora mais sombria. Agora imagine o contraste. Por anos, silêncio. Por décadas, risos. Em poucas horas, pânico. A mesma arca que parecia ridícula tornou-se o único lugar seguro da terra. E então a água prevaleceu por 150 dias. Não era apenas uma tempestade passando. Era uma ruptura total. Tudo aquilo que parecia sólido revelou sua fragilidade. Tudo aquilo que parecia exagero revelou-se advertência verdadeira. Só 8 pessoas atravessaram a tempestade. 8. Às vezes, poucos entendem antes. Às vezes, a fidelidade não é popular, mas é real. E é suficiente quando vem de Deus. Dentro da arca, Noé não tinha como controlar o mar. Não podia acalmar o vento. Não podia apressar o fim da enchente. Tudo o que ele podia fazer era permanecer onde Deus mandou. E isso, naquele momento, era tudo. Depois de muito tempo, a arca repousou sobre os montes de Ararat. O movimento cessou. O barulho da água começou a diminuir. E então veio a espera de novo. Noé abriu a janela e soltou um corvo, depois uma pomba. A primeira voltou sem encontrar descanso. A segunda voltou também, sem pouso. Mas, numa nova tentativa, ela retornou com uma folha nova de oliveira no bico. Um pequeno sinal. Uma esperança viva. O primeiro anúncio de que a terra estava voltando a respirar. Que imagem poderosa! Antes do discurso, uma folha. Antes da celebração, um sinal. Antes da restauração completa, uma prova de que Deus não havia esquecido a sua promessa. E quando Noé finalmente saiu da arca, a primeira coisa que fez não foi construir outra casa, nem celebrar a própria sobrevivência. Ele ergueu um altar. Adorou. Porque entendeu algo que muita gente ainda não entende. O fim da tempestade não é o fim da história. É o começo de uma aliança. Então Deus estabeleceu sua promessa. Enquanto a terra durar, sementeira e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessariam. Depois, o arco no céu tornou-se sinal visível dessa aliança para as gerações futuras. Aquele homem, que um dia foi visto como louco, tornou-se testemunha de que confiar em Deus nunca é perda. É caminho. É proteção. É futuro. E talvez essa seja a lição que mais confronta o nosso coração. A fé não espera a evidência para obedecer. A fé obedece antes da evidência. Noé construiu quando ninguém acreditava. Permaneceu firme quando todos zombavam. E foi salvo porque confiou na voz de Deus acima da opinião dos homens. Se hoje você está sendo ridicularizado por escolher obedecer, lembre-se disso. Deus honra quem confia nele até o fim. Deixe o like e inscreva-se no canal.